Peço a Deus que depois desta mensagem, vocês rendam graças a Ele por a mensagem ser curta. Realmente vou tentar, porque o Salmo é longo. Eu vou lê-lo à medida que o exponho, para não ficarmos entediados. Apesar de que a palavra de Deus não nos entendia quando a entendemos. Vou orar de novo. Pai, abençoa-me na exposição dessa mensagem, abençoa os ouvidos e a mente e a alma de quem a receber, e que haja compreensão vinda de Ti, compreensão e uma reação no sentido de obedecer-te em amor. No nome do Teu Filho. Amém. Como a dificuldade da gente entender algumas palavras e elas serem entendidas em lugares diferentes, de diferentes formas, às vezes a leitura do Salmo pode não dar o entendimento que o autor pretendeu, que o salmista, por exemplo, no caso, pretendeu. Hoje eu ganhei um bolo de rolo. Oh, coisa gostosa, o bolo de rolo. É de Lau. Lau é que gosta de bolo de rolo. Porque o bolo de rolo é a nossa, como se chama? O rocambole do paulista. Só que é especial. Ele é fininho, fininho. E goiabada. É uma delícia. E foi uma amiga de muito tempo, não vou dizer há quanto tempo, que vocês descobrem a idade dela. Mas é gostoso receber uma coisa gostosa sabendo de quem o recebeu. E o Salmo 107 é sobre isso. Ele inicia falando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. E este salmo vai nos falar de 5 situações em que temos de reconhecer a graça de Deus, sua bondade, a fim de que passemos por essas situações. Muitas vezes as pessoas não entendem como podem ser gratas a Deus. Alguém conversando na porta de um bar disse: hoje, quando eu saí de casa, eu vi um cachorro bonito. E a pessoa que o escutou disse: isso é bom. Mas o cachorro me mordeu. Ah, isso é mal. Mas quando eu fui levado para o hospital, viram que o cachorro não tinha raiva. Ah, isso é bom. Mas eu tive de tomar uma vacina. Ah, isso é mal. O bom foi que alguém me trouxe até aqui de volta. Ah, isso é bom. Mas chegando aqui encontrei você. Ah, isso é mal. E a conversa vai por toda a vida. Porque as coisas que acontecem no mundo decaído, lembrem-se, os que ainda não têm contato com a palavra de Deus, este mundo não é um mundo uniforme, onde as coisas sempre acontecem do mesmo jeito. Nem é um mundo como deveria ser. Ele é decaído. É o avesso do mundo que deveria ser. É um mundo criado para ser bom e que, por causa do pecado, é um mundo torcido. A própria natureza é torcida. E os olhos que veem e a alma que interpreta são almas decaídas.
Então, nós não vemos a bondade de Deus nas coisas. Antes, apesar da bondade estar patente na beleza do que existe, nas bondades que há no coração, com toda a ordem que há no mundo, nós não a reconhecemos. Não damos graças a Deus por suas maravilhas. Então, essas situações do Salmo vão nos demonstrar como é que se reconhece a bondade de Deus e como é que deve ser nossa relação com Ele. E entre cada situação há uma chamada ao louvor. Então, nós vamos ler. Versículos 1 até o versículo de número 7. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Conduziu-os por caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Isso aqui é uma situação que era bem conhecida da história do povo judeu. Resgatado do Egito, eles andaram peregrinos no deserto, sem descanso, com a alma sedenta de habitação, com o coração sedento de paz, de descanso. E era este povo que experimentou o deserto, o povo a quem Deus falou. Diga-nos os remidos do Senhor. E hoje nós, que somos remidos pelo Senhor Jesus Cristo com o preço do seu sangue, podemos entender esta redenção. E vivendo neste mundo decaído, podemos entender as andanças no deserto. Criança ainda, eu pulava do tanque no muro, do muro no tanque, e uma hora o pé resvalou e eu fui de boca na pedra. Perdi todos os dentes. Parecia até aquele menino que andava de bicicleta e dizia: mamãe, olha, sem as mãos. Mamãe, olha, sem os pés. De repente bate numa pedra, cai e olha: mamãe, sem os dentinhos. Sofrimento pouco, mas me durou até a idade adulta, tentando reimplantar, tentando manter alguns dentes e, no final, ficando com dentes de propriedade porque pagou. Mas não eram os próprios. É um deserto. Uma vida enfrentando quedas, fraturas. Criança sofre. Algumas crianças que jogam futebol levam canelada. Tem as canelas marcadas. E outros que não jogam futebol, às vezes sofrem porque não sabem jogar. Ficam ao lado durante o esporte. É bom ou é mal? Isso vem para a minha felicidade ou não? Depois nós crescemos e uns arranjam namorada e outros não. Outros engordam,
outros são magros demais, uns crescem, outros ficam pequenos. É uma vida difícil, não há como se agradar, como ser agradado. Entretanto, vamos começar a reconhecer algumas coisas aqui. A perspectiva dos nossos olhos, se a situação é boa ou má, mesmo no meio de problemas reais, tem de ser adaptada, tem que ser redimida. Digam-nos os remidos do Senhor que Ele resgatou das mãos do inimigo e congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Havia algo real. O povo de Israel estava numa prisão real no Egito. Foi para uma terra como convidado. Foi numa terra para ser amparado. Um judeu havia salvado o Egito da fome e da sede. E esse povo era honrado. Mas, de repente, ficaram com inimizades, o número da sua população ameaçava o Egito, então foi submetido. Passou fome, passou sede. Mas o Senhor voltou-se a eles e disse: eu sou o Deus poderoso que os livrou das mãos do inimigo. E livrou-os com voz poderosa, através de Moisés, congregou várias vezes de muitas terras, da Babilônia, e há até uma promessa de que congregará de todas as regiões da terra. E este deve ser a noção: vivemos num mundo de inimizade, vivemos num mundo de problemas, e temos de enfrentar estes problemas não com autopiedade, não com reações que demonstrem que não confiamos em Deus. Podemos ter fraqueza? Sim. Somos fracos. Não há problema nenhum em dizer que sofremos, em chorar. Não podemos nos descabelar, não podemos rasgar as nossas vestes. Essa é a instrução da lei, a instrução levítica. O sacerdote tinha de chorar baixinho, para mostrar que não estava sem esperança, mas que conhecia o consolo do Senhor. E isto é para nosso bem e o bem dos outros. Nós passamos por desertos na nossa vida e o problema é nosso. Por que enfrentamos desertos? Ora, vivemos num mundo em decadência onde os desertos existem. E nós vivemos andando por desertos do nosso lado. Se nós vivemos num oásis, o vizinho pode estar num deserto. Se eu estou num oásis, minha esposa pode estar num deserto, meus filhos. E eu tenho de saber estender as mãos e muitas vezes avançar pelo deserto para retirar alguém do deserto e trazer. O que forma desertos na nossa vida? Procurar cidades que não existem. O povo procurava cidade no deserto em que habitassem, mas não é próprio. Se eu quiser achar moradas, vou procurá-las no centro do estado, no litoral.
não em desertos. E se casa houver no deserto, casas no deserto vão ter problemas de deserto, vão ter sede. Mas este povo que andava procurando cidade em que habitassem, conheceram o Deus da sua salvação e a promessa de uma cidade maior. Olhem que o texto diz, uma vez que eles foram redimidos do deserto, eles foram conduzidos pelo caminho certo para que fossem a uma cidade em que habitassem. Vivemos por caminhos que não são certos, não são os caminhos do Senhor. Queremos os nossos caminhos. Uma pessoa que queria experimentar as águas revoltas do mar, quando criança, dizia aos pais, mas eu quero. Filho, as ondas estão jogando tudo nas pedras, mas eu quero. Mas filho, você pode morrer, mas eu quero. E esta é a maneira como nós agimos. Nós queremos porque queremos. E não vemos o que Deus quer, não vemos o que os outros querem, fazemos a vida do nosso jeito. Quantas vezes, a fim de receber amor, a gente grita com a pessoa que podia nos amar? O filho diz ao pai, mas eu quero. O servo diz ao patrão, mas eu quero. O patrão diz ao servo, mas eu quero. E estão vivendo em deserto. E a Bíblia diz, famintos e sedentos, sem cidade em que habitar. Quando reconhecemos isto, o caminho do Senhor, reconhecemos a sua redenção, Ele nos leva para uma cidade em que habitassem. Nós não procuramos cidades em que habitar. Deus nos dá a cidade em que habitar. O que Ele quer é que andemos nos caminhos certos, nos caminhos do Senhor. E então Ele diz, rendam graças ao Senhor por sua bondade. Então a primeira coisa a reconhecer é que existe caminho certo para andar, e que cidades não são buscadas no deserto. Deus nos conduz para a sua cidade. A maneira como as relações devem ser, a maneira como eu ajo em relação ao outro, os meus artifícios, reconhecer que eles são falsos, e que os atos de Deus são corretos. Por isso Ele diz perdoa, por isso Ele diz descansa, por isso Ele diz espera, por isso Ele diz confia. Então eu descubro quem é o Deus da minha salvação e descubro que Ele quer não me dar o que eu preciso primeiro nas mãos e nos pés, mas na alma. Ele quer mudar o meu caráter. Ele quer dessedentar a minha alma. Reconheçam isso. Se você quer ser amada, se você quer ser amado, não se indisponha com a pessoa da qual você quer amor. Antes, dê amor, porque nós só recebemos o que damos. Amor não é algo que se pede, é algo que se dá. E Deus, em sua graça, livremente nos dá amor. Então, há um caminho certo para andar, um caminho certo que vai dessedentar a alma e vai dar de comer a alma faminta. Rendam graças ao Senhor, que é bondoso, pelo benefício que Ele quer dar. A segunda parte aqui diz, começa com uma bendição. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens.
Então ele diz, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Agora vem a outra situação. Os que se encontravam nas trevas e nas sombras da morte, presas em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Observem. Há aqueles que procuram em lugares desertos a cidade em que habitar. Outras vezes, nós nos assentamos na sombra da morte, presos em aflições e em ferros, porque o nosso coração se rebela contra a palavra de Deus. Diz aqui, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhes abateu de trabalhos o coração. Escrevi um blog há algum tempo, 5 anos talvez, sobre depressão. E coloquei ali que depressão é como a guilhoada, como o ferrão de uma abelha. Na Bíblia, a palavra vespa ou vespão é a mesma palavra usada para depressão. Então, eu tratei de um texto ali onde o Senhor diz para Israel, não vá atacar o povo numa guerra, porque eu os farei vir sobre vocês como vespões. E em outra situação, com esse mesmo povo, ele diz, agora vai e ataca, mesmo que vocês sejam em poucos, mas eu mandarei vespões que ataquem o povo. Então eu usei esta palavra vespão e a palavra depressão como correlatos ali. E alguém então me escreveu, o senhor é psicólogo ou é deprimido? Um dos dois para entender. Disse, bem, eu não sou exatamente, eu sou pastor, intérprete da palavra de Deus, expositor, e creio que a palavra de Deus não dá tiro de chumbinho nessas coisas, mas tiro de canhão. Algumas vezes eu já fiquei deprimido. Sob comentários não muito bons sobre minha vida, temeroso de consequências, já fiquei deprimido. Já fiquei deprimido quando quis amor da minha esposa, e mesmo que ela desse, eu não o percebia, porque eu buscava cidades que não haviam. Às vezes, saudade dos filhos. Já fiquei, sim. E ficar deprimido não é absolutamente errado. Aliás, Deus nos deu uma capacidade de depressão para suportarmos o mundo caído. Quando eu pulo de um muro, eu flexiono as minhas pernas, eu me deprimo, a fim de voltar e vencer a oposição. O problema é quando esta mola que Deus me deu perde a força, perde o tônus. E a depressão fica constatada como um mal. Aquilo que era uma proteção, um bem, virou um mal. E deprimido eu não reajo.
Aqui estava um povo preso de aflições, preso de ferros, diz aqui. A descrição é tremenda. É como se cadeias prendessem os sentimentos, as vontades. A própria percepção fica embotada. Por quê? Porque desprezaram a palavra de Deus. Toda vez que eu me senti incapacitado, preso do meu próprio coração, em sombras e em ferros da depressão, é porque eu havia esquecido a palavra de Deus, tomado errada a palavra de Deus. Outro dia ainda eu disse, eu estou com raiva, alguém falou, estou com raiva de Deus, porque ele me prometeu e não deu. Eu falei, mas o que foi? Deus nunca falhou em nenhuma de suas promessas, senão ele me prometeu um noivo e não me deu. Eu falei, quando? Quando uma profetisa falou que eu ia arranjar um noivo. Falei, então a profetisa mentiu. Não, ela não mente. Deus mente, a profetisa não mente. Isso não é uma cidade que não existe? Não é procurar cidade no deserto? O que deveria acontecer com o profeta que profetizou e não ocorreu? A Bíblia diz ser apedrejado. Apedreja sua própria alma quando ela confia em outros deuses. Mas confie na palavra do Senhor. Confie na promessa. No entendimento da promessa. Lembrem-se, a Bíblia tem de ser entendida da forma como intencionada pelo Espírito Santo, por intermédio do autor humano, para que você não creia falsamente, não nutra falsas esperanças. A Bíblia diz que ela deve ser crida a ponto de obedecer. Estão entendendo o que eu falo? Uma pessoa atravessou as cataratas do Niágara andando em cima de um fio, de um cabo de aço. Foi de um lado, de outro, foi aplaudido, pegou um carrinho de mão, colocou ali no fio, que é muito pior, e levou o carrinho de mão. E no final alguém chegou e disse, olha, você é maravilhoso, você é estupendo, eu confiaria minha vida a você. E a pessoa virou e falou, então entra no carrinho de mão. O que Deus quer é que entremos no carrinho de mão dele. Crer a ponto de obedecer. Lembram-se da criança que foi servida uma salada de jiló? E a criança virou e a mãe tinha dito, não vá dizer que não gosta. Nada na casa dos outros, a gente não diz que não gosta. Quando ele viu aquela salada, a mulher perguntou, você não gosta, meu bem? Ele falou, gosto muito, mas não a ponto de comer. Nós gostamos muito da palavra de Deus, mas não a ponto de comer. Como é que eu vou entender a palavra de Deus? Primeiro, converse com o Espírito Santo a respeito da palavra de Deus. Foi ele que ditou. Ore pedindo o entendimento. Há uma promessa de que lhe daria o entendimento. Segundo lugar, procure alguém que a entenda e converse, porque a Bíblia puxa na palavra de Deus pela comunhão. Não é bom que o homem esteja só. Deus formou para si um povo. E o entendimento da palavra de Deus é sempre relacional com ele e com a criatura dele. Então nós procuramos os irmãos, pela graça de Deus. Esta igreja tem presbíteros, pastores presbíteros que fizeram um curso de teologia. Conhecem bem a palavra de Deus.
conhecem aconselhamento. Outros, pela experiência, têm dedicado a vida à palavra de Deus e trabalhado em cima disso. Então, são todos homens preparados. Além deles, muitos outros aqui estudam a palavra de Deus, quer em seminários, quer em pós-graduação, quer sozinhos ou uns com os outros, mas é bênção demais de Deus, que às vezes não é reconhecida, porque eu me sinto preso de ferros, em sombras, e me isolo com a minha dor. E sem trabalhar esta dor na palavra de Deus, tudo que eu tenho são lamentos. Então Deus quer que eu reconheça isso, que eu desconheci a sabedoria de Deus, por isso meu coração se abateu e eu caí. Mas na minha angústia, veja a experiência, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras e lhes despedaçou as cadeias. A experiência de que Deus despedaça cadeias é tão grande bênção que não pode ser comparada com o homem que não teve tribulações e não teve poder para ver as cadeias despedaçadas. Imagine uma criança que no berço feliz, 4 anos está no berço, está feliz, 10 anos está no berço, está feliz, nunca sofreu, vive de mamadeira, 18 anos está no berço, está feliz, mas o que acontecerá com os pais? Estarão presos de sombras e de ferros, porque aquela criança não devia estar com 18 anos no berço e feliz. Por isso é preciso reconhecer o que Deus envolve na nossa vida em função do trabalho que Ele faz no nosso caráter. Deus está dando a nós força. E conhecer a vontade de Deus é conhecer a sua bênção. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Como eu poderei proclamar isto sem ter a experiência de que suas obras me salvaram? Os que tomando navios descem aos mares e os que fazem tráfegos na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos no meio das suas angústias. Desfalecia-lhes nele a alma. Andaram e caminharam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. É repetir o que eu falei, Deus nos coloca no mar. Este é um mundo que devemos viver. Os que vão no mar fazer comércios, eles imitam a nossa vida, como as montanhas russas em que nós vivemos, ora embaixo, ora em cima. Eles vão no mar, onde seus grandes navios parecem casca de nós.
E eles conhecem as maravilhas de Deus na grandeza do mar, no mar manso, na beleza, nos peixes, nos mamíferos grandes. Mas, de repente, o mar se tumultua, as ondas ameaçam, e eles temem e quase sucumbem. Mas exclamaram ao Senhor. Eu não sei quantos de vocês passaram por problemas, eu vejo essas caras tão sorridentes aos domingos, cara de, como chama aquela coisa social que eu fazia também? Não. Facebook, esqueci até o nome. Já andei por lá. E essas caras de Facebook, que nem é cara de pôquer. Pôquer é cara séria. Facebook é sorridente, mesmo que esteja sem coração, sem baço, sem fígado por trás, mas a cara está contente. Cara de selfie. Eu enfrentei uma vez um medo muito grande. Elizabeth fez a primeira operação no ouvido em 70 e pouco. Doutor Escudeiro deu um jeito lá nos ossículos e bigorna e foi ferreiro no ouvido dela. Saiu bem. Tempo depois, nos Estados Unidos, começa uma infecção, pega o mastoide, destrói o ouvido interno. Levado ao hospital, é reconstruído ali, sai com uma cara de bola de futebol agregada à bochecha. 14 dias depois, quando deveria estar sarando, o ouvido começa a pôr líquor cristalino descendo ali. Conduzi de volta ao hospital e o médico disse, vamos examinar e vamos ver. E o cérebro está colapsando sobre o ouvido médio por uma abertura óssea. É preciso operar rápido. Foi a primeira mulher que eu vi que fizeram um brain lift. Geralmente é facelift, né? Levanta o rosto. Tiveram que levantar o cérebro. Segundo a Beth, foi aí que ela ficou inteligente. Mas a aflição de todos esses dias foi terrível. Mas naquele mesmo momento, havia uma pessoa na igreja sofrendo dor maior que a minha. Uma dor mais suja, uma dor com... A minha era a doença da Beth. Doença da minha beleza, da minha amada, beleza limpa. Sabe, aquela, não sou americana, mas sou limpinha. Agora, a do meu irmão era algo ruim, era pecado envolvido. Então, há males que não sobrevêm de pecado, mas de consequência da vida, mas há males que vêm do pecado. E eu tive de sair da minha dor para ajudá-lo. Esta é a experiência que Deus nos oferece. O mundo cambaleia como bêbado, diz a Bíblia, e as pessoas cambaleiam como ébrios. Isso é normal, todos nós vacilamos, subimos, descemos. Mas o que Deus promete Ele acalma o mar. Ele tem poder para acalmar a tribulação. Ele acalma a alma. Ele prometeu que não haveria nada que fosse sobre-humano que nos afligisse. Antes, o problema é dentro da esfera humana.
e possível de ser vencida. E ele promete que, juntamente com a tribulação, manda o livramento. Ele não só acalma o mar, mas leva-nos para o porto seguro. Este é o problema. Eu quero prosseguir para o meu porto. Eu tenho um porto. Eu sei onde eu quero chegar. Deus não sabe. Se Deus soubesse, não teria nem criado esse mundo. Por que ele criou o mal que me aflige? Mas Deus criou o mal para manifestar o bem. É o bem que existe ali. Não é um concorrente do mal. O mal é o bem torcido. E Deus quer que eu reconheça nele toda a bondade, poderosa para transformar o que eu vejo como mal em bem. É a promessa de Romanos. Que ele, para o justo, para o regenerado, ele transforma o mal em bem. Essa é a experiência que o crente deveria ter para poder dizer: rendam graças ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem o conselho dos anciões. Ele converteu em desertos mananciais a terra seca, terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos, plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de modo que se multiplicassem muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Neste ponto, para o crente, ele vai ter de reconhecer: há lugares transformados em terra seca. O pastor Davi tem pregado sobre o Apocalipse e nós esperamos tempos de sequidão. Sequidão da alma, que já se apresenta, sequidão comercial. Nós vamos passar por necessidades. Mas neste reconhecimento, minha vida e meu lar tem de ser um manancial e uma nascente de água. Eu não posso permitir que a minha vida e a vida dos meus seja tomada pelo deserto, pelas águas tumultuadas do mar ao redor. Eu tenho de fazer da minha cidade uma cidade iluminada sobre um monte. Tanto na aparência, quanto na essência. Minha alma tem que ser esta fortaleza. E esta fortaleza é buscada no Senhor. Esta fortaleza é buscada na igreja. Congregamos o povo para que ele seja forte. Estamos planejando o plantio de mais algumas árvores lá. A Beth hoje trouxe aí alguns limões. Eu vou plantar outros limões, não só o rosa, vou plantar o Tahiti, vou plantar outros lá para ter para nós e para vocês. Também plantar, lá tem um aipim gostoso, do lado dele mora uma mandioca e do outro lado macaxeira, parece pão, uma delícia. E estamos ordenando, a dona Adriana tem uma horta lá que às vezes dá até demais, ela tem que rarear. Dona Beth tem a horta e lá tem o galinheiro.
Eu ainda vou criar coelhos, que já criei muito, vou voltar a criar, codorna. Para quê? Para nós e para vocês. Haverá tempo de problemas. Eu até lhes digo, se puderem acumular alguma coisa na despensa, daqui a alguns meses vocês vão ver falta de produto. Estão faltando as coisas que acostumamos a comprar da China, da terra distante. O mar ficou muito distante entre nós agora. E há um deserto de relacionamento. Isto vai causar problema comercial. Então, nós temos que produzir lugares em que a bênção de Deus produza cidade, produza alimento, mas principalmente que produza amor, como gratidão a Ele. Vejam o que diz: lança Ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Todos esses príncipes que estão querendo comandar o mundo experimentarão o desprezo do Senhor e os que estão com eles. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhes prospera famílias como rebanhos. É a promessa daqui. Finalmente, há uma declaração, e isto vocês precisam prestar atenção. Vão para casa, leiam este salmo. Os chefes de família, os pastores familiares, estudem com a família este salmo, leiam de novo, e ao terminar, decorem. Os retos veem isso e se alegram. Os retos veem problemas e se alegram. Os retos veem tribulações e se alegram. Passam por desertos e se alegram, porque conhecem o Senhor que os leva e obedecem à palavra do Senhor que os leva e são gratos a Ele. Mas o ímpio, por toda parte, fecha a própria boca e quer fechar a nossa. O ímpio não reconhece, mas aquele que é regenerado, ele atenta. Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Irmãos, gratidão é um reconhecimento do benefício recebido. Eu era uma pessoa há 6 anos e sou outra em relação à graça de Deus, muito pela ação da igreja. No hospital, recebi pessoas que me consolaram. Interessante que estamos juntos. Algumas cantaram, outras tocaram músicas que eu gosto, outras falaram, outras, já quase no momento de dar à luz, ainda fizeram o benefício de uma visita. Fui cativado por amor. E isto modifica o que eu sinto por vocês. Mas foi preciso que Deus me colocasse em deserto, que eu visse a tribulação, para no meio dessas coisas saber onde estavam as boias que me tirariam do mar, onde estavam os oásis que me tirariam da sede do deserto. Bendito seja o Deus de quem vêm todas as bênçãos. Somos gratos a Ele e Ele nos ensina a trocar benefícios
e trocar gratidão. Deus os abençoe.